pessoal, bem-vindos a mais essa videoaula de Geografia comigo, professor Jefferson Lemos, aqui no nono ano. Vamos lá, pessoal. Bem, pessoal, o assunto da nossa aula de hoje, a gente vai ver um pouquinho sobre a diversidade cultural existente no nosso planeta, né, no mundo inteiro. Vai ser o tema dessas duas próximas aulas da gente, ok? E o que é a cultura, professor? Bem, a cultura, de uma maneira geral, vocês já viram isso, né? Provavelmente nas disciplinas de artes. A cultura pode ser considerada, resumidamente, isso aqui é um resumo, pessoal, estou falando de uma maneira resumida. Deixa eu colocar aqui o laser para vocês acompanhar aqui, ó. Resumidamente, pessoal. Estou resumindo aqui as características da cultura, o que é cultura, né? Ela pode ser considerada, resumidamente, como uma série de artefatos, né, de objetos materiais e de práticas, né, que não são materiais, são imateriais. E o que é isso, professor? Roupas, né, aí são artefatos materiais, né? Roupas, técnicas de trabalho, alimentação, religião, língua, escrita, os utensílios, né, que as diversas pessoas, povos, utilizam, o tipo de moradia, a arquitetura utilizada na construção das casas, dos prédios, as tradições culturais, né, daquela população, a culinária, né, o tipo de comida, né, que se faz, os ingredientes que se utiliza tradicionalmente, os costumes, a maneira de organização familiar, a maneira de organização política, né? São várias características que definem, né, a cultura de alguma região, de um país, etc. Né? A diversidade cultural é um conceito criado, né, para compreender os processos de diferenciação entre as várias culturas que existem ao redor do mundo. Né? A gente entendendo aí que há uma diversidade cultural no mundo inteiro, né? A gente consegue compreender, pessoal, né, melhor, por exemplo, como a gente consegue entender que há vários tipos de cultura ao redor do mundo, e até inclusive mesmo dentro de países e regiões como o nosso, né? É um país muito grande, tem regiões com diferentes culturas dentro dele. Isso ajuda, pessoal, por exemplo, com que a gente entenda, né, que há diferentes culturas, manifestações culturais, modos de vida ao redor do mundo, e que a gente respeite, né? Que a gente não tenha um olhar preconceituoso com o estilo, o modo de vida das outras pessoas, sua maneira de se vestir, sua maneira de praticar sua fé, né? Suas tradições, sua base alimentar, como é que ele se alimenta, as comidas que ele cozinha, né? O estilo que ele come lá. A gente pode ter um olhar aí sem preconceitos, ou com o menor preconceito possível, porque a gente sempre vai ter como base a nossa cultura, com o menor preconceito possível, quando a gente for olhar a cultura dos outros, tentar entender, né, como é que é a cultura deles, para poder respeitar, tá ok, pessoal? Isso é o papel importante e quero que vocês fiquem com isso na mente, pessoal. As múltiplas culturas formam a chamada identidade cultural dos indivíduos de uma sociedade, né? Que seria como uma marca que personaliza, né? Identifica e diferencia os membros de determinado lugar, né? Pode ser um país, uma região, do restante da população do mundo. Veja, por exemplo, nesse mapa aqui ao lado. A gente está vendo aqui o Brasil, no nosso país. Ele é um país do Ocidente, de uma civilização ocidental, só que ele tem alguns traços, né, fortes de influência indígenas, que era o povo originário do nosso país, né, que já estava presente aqui nos territórios que hoje formam o Brasil e a América. Só que devido a forte imigração dos povos vindos da África, dos negros vindos da África, para serem escravos, né, trabalharem aqui no Brasil com cana-de-açúcar, né, com mão de obra escrava,
a gente ainda hoje tem uma forte influência da cultura negra, né? Negra, africana, afrodescendente, né? Como religiões de matriz africana, danças como a capoeira, maracatu, né? Uma grande influência cultural dos povos vindos da África, né? Dos negros. Já o que se diferencia aqui, ó, por exemplo, na América anglo-saxônica, né? Boa parte da América do Norte, que eles não tiveram, tiveram sim, né? Mas foi a influência dos negros, por exemplo, mas foi uma influência bem menor que a nossa, tá ok, pessoal? Ela faz parte do que é chamado de civilização ocidental típica, que teve origem principalmente na Europa, né? Na Grécia, na Antiguidade, se desenvolveu na Europa e foi exportada aí, digamos, para Estados Unidos, Canadá e aqui, ó, países da Oceania, como Austrália e Nova Zelândia, tá ok, pessoal? Tem uma população com a predominância de brancos, etc. Essas são as características principais. Mas a gente também vê outros aqui, pessoal, ó, como a civilização islâmica, que ela tem uma predominância muito grande ali, ó, no Oriente Médio, né, na Ásia Central e também no norte da África, tá ok? São a população que pratica o islamismo, né? São povos islâmicos, os árabes, a maioria. E ela tende a se expandir, ó, como vocês estão vendo nessa setinha aqui, ó, para outras regiões culturais, né? Outros continentes do mundo, porque eles têm uma política aí de ter vários filhos por casal, etc. Isso, né, isso promove o aumento da sua influência cultural nas outras regiões. Tá ok, pessoal? Um dos motivos é esse. Tem a civilização indiana, que são os hindus, né? A civilização de negro africanos tradicional, lá na África. Civilização chinesa, que domina aqui o Extremo Oriente. Temos também a japonesa, que não aparece aí na legenda, mas também temos a japonesa. Vamos lá, vamos seguir. Bom, pessoal, outros fatores, né, que influenciam a diversidade cultural no mundo. Eu vou elencar aqui um deles, né? Existem vários outros, como vocês, né, sabem, podem ser o que, por exemplo, o contexto histórico do nosso país, como eu dei o exemplo anteriormente. O nosso país foi colonizado pelos portugueses, né, já tinha os indígenas aqui, foi colonizado pelos portugueses e trouxeram mão de obra africana para ser escrava aqui no nosso país. Então há uma diversidade cultural muito grande no nosso país. Isso devido ao contexto histórico, mas também devido ao contexto que eu vou levar em consideração aqui, ó, um deles, existem vários outros, né, contexto econômico, vários outros, mas o principal que eu vou levar aqui tem o religioso. O que eu vou considerar hoje aqui, vou dar o exemplo para vocês, é o contexto climático, né? Como o ambiente que a gente vive, né, ou a gente ou os outros, como o clima dessa região que a gente for estudar, como ele influencia no modo de vida, nas características culturais daquela população, por exemplo, no modo de se vestir, nos tipos de moradia e de prédios que são construídos naquela área. Tá ok, pessoal? O clima, ele interfere sim significativamente, né? As características ambientais, climáticas, interferem sim nas culturas que foram, né, e que são desenvolvidas no mundo inteiro. Tá ok, pessoal? No nosso país, por exemplo, a região sul, ela é uma região um pouco mais fria se comparada com as outras regiões do Brasil, como a nossa, o Nordeste, que é uma região mais quente, né? Aí, na região sul, em algumas épocas do ano, eles precisam, né, se vestir com roupas mais quentes, né, que eles se protejam do frio. Por exemplo, semana passada eu estava participando de uma reunião, de uma videoconferência, e a maioria das pessoas estava aqui no Nordeste. E uma das professoras lá, umas colegas nossas, ela estava no Rio Grande do Sul, ela é de lá do Rio Grande do Sul, uma senhora já, e ela estava toda agasalhada e as pessoas ficaram brincando com ela. Vixe, mas professora, que tanta roupa é essa? Ela fez, não é porque eu estou aqui em Porto Alegre, né? E aqui está muito frio.
etc. Eu tô aqui toda agasalhada, né? Ficou brincando com ela, né? Isso daí, pessoal, é uma característica. Veja que o clima, né? A característica do clima, lá nessa região que é mais fria do nosso país, região sul, ela estava precisando vestir uma roupa bem, né, vestir bem mais roupas para poder se aquecer e se proteger do frio. Isso é uma característica cultural, né? Enquanto a gente estava com roupas mais leves, etc. Porque a roupa também é um elemento da cultura, né? Como a gente pode ver aqui nessas imagens, ó. Vejam lá. Vejam aqui. Aqui essa mulher aqui, ó, vive lá na região do Oriente Médio, que eu falei a vocês no slide anterior. Né? Eles praticam o islamismo. E aqui é uma característica peculiar. Ela veste essas roupas, né, tanto para se proteger, já é uma tradição, né, séculos, vários séculos. Os árabes, né, que vivem em regiões desérticas, muito secas, o sol bastante forte, sempre, porque também não tem proteção das árvores, etc., para se proteger do sol. Eles vestem essas roupas para se proteger do sol durante o dia, né, e à noite do frio, porque nessas regiões, como não tem proteção contra o vento, ó, é uma região muito fria, né? Isso aí foi ao longo dos séculos. Hoje o quadro já é diferente, mas permaneceu a tradição de se vestir esse tipo de roupa, tanto pelas características climáticas, mas também religiosas, pessoal. Porque a religião, né, do Islã, do islamismo, prega que as mulheres, por exemplo, os homens também, né? Mas as mulheres em maior grau, elas têm que preservar o seu corpo, né? Que o seu corpo não fique à mostra para outras pessoas que não sejam da sua família, né? Da família, o núcleo familiar mais próximo. Dentro de casa elas podem ficar com roupa mais leve, etc. Mas fora de casa não, elas têm que se preservar, né? Não se mostrar. É uma característica religiosa, né, pessoal? A gente tem que entender que porque é o estilo de vida que eles levam e a história né, as características culturais deles. Né? A gente não pode ter preconceito. Então, aqui é uma mistura de fatores, né? Tanto climática quanto religiosa, tá ok? Mas principalmente nesses outros que nós vamos dizer aqui, ó, aqui no Peru, que é um país próximo aqui ao nosso, na América do Sul. Lá tem passa, né, pelo território do Peru uma quantidade de montanhas grandes, que é a chamada Cordilheira dos Andes. E como lá é muito alto, e vocês sabem, eles já viram isso no sexto ano, que quanto mais alto o relevo, né, a altitude de uma localidade, mais frio é. Então, ó, vocês vejam aqui o tipo de roupa que eles utilizam, né? Também tem que ser uma roupa que proteja mais do frio, devido a essa forte altitude, ó. Vejam aqui, eles usam esses gorrinhos e uma espécie de casaco aqui, né? Que eu esqueci o nome agora. Mas vocês podem pesquisar aí na internet, que é bastante colorida, devido a essa característica, as características culturais aqui dos índios da América Latina. Utilizam cores bastante coloridas, né? Que ficam bem bonitas suas roupas, tá ok? Aqui outros povos, pessoal, os povos da Oceania, que é o continente da Oceania. Geralmente, os povos tradicionais lá da região da Oceania utilizam roupas assim, ó, mais leves, tá vendo? Porque o sol é mais forte, vivem nas regiões tropicais, o clima mais quente, e utilizam roupas assim, ó, bem mais leves, porque eles vivem principalmente em ilhas, né? E tem uma relação, um contato maior, historicamente, com o mar. Então precisam pescar, tirar seu alimento do mar. E também o sol é muito forte, então eles vestem roupas mais leves. Já o que diferencia aqui, ó, essa imagem da cultura dessa região se diferencia, por exemplo, dos esquimós, o pessoal da Sibéria, lá na Rússia, né? Que são regiões muito frias e que ao longo dos anos a cultura desse povo teve que se adaptar aí às características climáticas. Então, os hábitos alimentares dessa população aqui, por exemplo, é muito diferente, por exemplo, do nosso. E como é uma região muito fria, eles não têm, né, uma grande variedade, por exemplo, de frutas. Como a gente vive num país tropical,
tem muitas quantidades de frutas, né? Tem um sol forte, chove mais, etc. Nessa região aqui é muito seca, pessoal, e devido ao grande frio, não, eles não têm não tem como, né, ao longo dos séculos, não tiveram como variar os seus hábitos alimentares. Eles sobrevivem aqui principalmente do alimento de peixes, né, que, que os peixes dessa região, peixes, animais como urso, etc. Vocês podem ver que essas peles, esses vestes deles aqui são de animais, né, que eles se protegem do frio. É uma pele grossa, né? Então vejam, é o clima interferindo aí no modo de vida deles e também, como eu falei agora, nos hábitos alimentares, né? Que eles não têm uma oferta variada aí de comida, né? Tá ok, pessoal? Bem, pessoal, obrigado por assistir essa videoaula. As nossas atividades seguem naquele mesmo modelo, né? Eu vou enviar o link no grupo e também aqui na descrição do vídeo aqui no YouTube. Tá ok? Um forte abraço para vocês e até a próxima. Valeu!